Na festa de aniversário da minha sobrinha, bem quando ela ia cortar o bolo, minha filha de 4 anos escorregou sem querer e acabou derrubando tudo no chão. Minha irmã perdeu completamente o controle. Ela agarrou minha menina pelo pescoço e a arremessou contra a parede, gritando: "Que inseto! Você não consegue ficar parada por um segundo?" Minha sobrinha começou a chorar, o que enfureceu ainda mais meu pai. Ele se levantou, atravessou a sala furioso e começou a socar minha filha caída no chão. Quando tentei intervir, minha mãe me segurou com força e disse friamente: "Deixe ele ensinar uma lição a vocês duas." Vanessa, minha irmã, assistia tudo com um sorriso cruel, gritando: "Isso não é o bastante, mas..." Foi nesse momento que meu marido entrou. Assim que viu o que estava acontecendo, perdeu totalmente o controle. E o que ele fez em seguida, eu jamais poderia imaginar. Aquele dia, que começou como uma simples festa infantil, se tornou o momento em que meu mundo inteiro virou de cabeça para baixo. Olhando para trás, 2 anos depois de tudo ter explodido, percebo que os sinais sempre estiveram lá. Eu só escolhi ignorá-los, porque eram minha família e eu acreditava que famílias deviam se amar incondicionalmente. Quanta ingenuidade! Vanessa sempre foi a filha de ouro. Casou cedo com um banqueiro rico chamado Marcos, morava numa mansão nos subúrbios e deu aos meus pais a primeira neta, Emily. Tudo que ela tocava virava sucesso. Enquanto eu batalhava para terminar a faculdade comunitária, casei com Daniel, um eletricista simples, mas bondoso, e tive minha filha, Lily, aos 26 anos. Meus pais nunca deixaram que eu esquecesse de qual filha eles mais se orgulhavam. O aniversário de 7 anos de Emily aconteceu na casa impecável de Vanessa, num sábado de março. O lugar estava todo decorado com tema de princesa, faixas, balões e um bolo de 3 andares que, sozinhos, deviam custar mais do que o meu orçamento do mês. Cerca de 30 crianças corriam pelo jardim perfeitamente aparado, enquanto os pais bebiam champanhe e conversavam. Daniel havia sido chamado para uma emergência no trabalho, então prometeu chegar assim que pudesse. Eu cheguei com Lily, que usava seu vestido amarelo favorito e segurava o presente da prima com todo carinho. Assim que entramos, minha mãe, Patrícia, já começou com seus comentários venenosos: "É esse o melhor vestido que a Lily tem? Parece que vai para um piquenique, não para uma festa decente." Meu pai, Roberto, mal olhou para nós, estava ocupado discutindo investimentos com Marcos na varanda. Vanessa nos recebeu com um sorriso forçado, daquele tipo que ela dominava sempre que era obrigada a me suportar. Mesmo assim, Lily estava animada. Ela adorava Emily e não fazia ideia da tensão entre os adultos. A festa seguiu com brincadeiras, presentes e um mágico contratado para entreter as crianças. Quando chamaram todos para o bolo, o clima era de pura empolgação. Vanessa posicionou Emily na frente da mesa, cercada por pais com celulares em punho. Lily ficou ao lado da prima, saltitando de expectativa. A contagem começou: 3, 2, 1. Emily abaixou a faca e então, o desastre. Outra criança esbarrou em Lily por trás. Ela perdeu o equilíbrio, tentou se apoiar, bateu a mão na borda da mesa e o bolo balançou, inclinou e desabou no chão no estouro de glacê e massa. O silêncio foi absoluto. Emily olhou para o bolo destruído e começou a chorar. Nesse instante, Vanessa explodiu. Em 2 passos, agarrou Lily pelo pescoço e a levantou, gritando com ódio antes de jogá-la longe. Minha menina bateu na parede e caiu no chão, sufocando. O resto da cena foi um pesadelo: gritos, crianças chorando, adultos chocados e eu, paralisada, sem acreditar no que via. Minha mãe surgiu ao meu lado. Seus dedos cravaram no meu braço como garras, me segurando com uma força surpreendente. O rosto de Patrícia permanecia assustadoramente calmo, quase satisfeito. "Deixe ele ensinar uma lição para vocês duas", disse friamente, com um brilho sombrio e doentio nos olhos. Tentei me soltar, mas ela era muito mais forte do que sua aparência frágil sugeria. Meu pai alcançou Lily. O primeiro soco atingiu suas costelas. O corpo pequeno dela se contraiu de dor. Ela tentou se encolher, se proteger, mas Roberto a agarrou pelo braço e acertou outro golpe, dessa vez no rosto. "Pare!" "Ela tem 4 anos", gritei, minha voz quebrando enquanto lutava para me livrar das mãos da minha mãe. Vanessa observava tudo de braços cruzados, com aquele sorriso horrível no rosto. "Isso não é o bastante." Mas, ela gritou, como se assistisse a um jogo:
Os outros pais estavam imóveis, paralisados pelo choque. As crianças choravam. Marcos recuou em direção à cozinha, incapaz de enfrentar o sogro. Meu pai ergueu o braço novamente. O rostinho de Lily já estava inchado, o sangue escorrendo do lábio partido. Seus choros se tornaram gemidos fracos. De repente, a porta da frente se abriu com força. Daniel apareceu no batente, ainda com o uniforme de trabalho e o cinto de ferramentas na cintura. Seus olhos varreram a cena num instante, Lily caída e ensanguentada no chão, meu pai sobre ela com o punho levantado, minha mãe me segurando, Vanessa com aquele olhar cruel. Eu vi o exato momento em que a confusão no rosto de Daniel se transformou em fúria pura, instintiva. O que aconteceu depois foi um borrão. Ele atravessou a sala em segundos, agarrou meu pai pela camisa e o arremessou com tanta força que ele voou e se chocou contra o armário de porcelanas, espalhando estilhaços de vidro por toda parte. Antes que Roberto pudesse reagir, Daniel já tinha Lily nos braços, segurando-a com uma delicadeza devastadora. Chamem uma ambulância, ele ordenou, a voz firme e carregada de autoridade. Ninguém se mexeu. Um dos pais finalmente pegou o celular, tremendo. Daniel se virou para encarar minha família e eu nunca o vi tão perigoso. Ele era um homem acostumado ao trabalho pesado, à força silenciosa que vem de anos de esforço físico. Meu pai tentou se levantar, ferido e sangrando. Se você encostar na minha filha de novo, eu te mato, disse Daniel com calma mortal. Não era uma ameaça. Era uma promessa. Minha mãe finalmente me soltou. Corri até Daniel e Lily. O rostinho dela estava irreconhecível, inchado, roxo, os olhos meio abertos. Ela estava consciente, mas atordoada. Daniel a examinava com o máximo cuidado, tentando manter o controle. Vamos embora, disse ele. Vamos levar Lily para o hospital. E nenhum de vocês vai vê-la de novo. Você não pode nos impedir de ver nossa neta, meu pai gaguejou, tentando recuperar a autoridade apesar do sangue no rosto. Quer apostar? Respondeu Daniel, encarando-o com frieza. Depois olhou para mim, Madison, pega sua bolsa. Acabou. Minhas mãos tremiam enquanto eu pegava minhas coisas. Vanessa, finalmente, abriu a boca, o tom cheio de desprezo. Você tá exagerando. Ela estragou a festa da Emily, alguém precisava disciplinar. Daniel se virou para ela com tanta intensidade que ela deu um passo para trás. A festa da sua filha? A festa da sua filha, ele gritou. Você jogou uma criança de 4 anos contra a parede, viu seu pai espancá-la, e ainda está preocupada com um bolo? O que há de errado com vocês? O som da sirene se aproximou. 8 minutos depois, os paramédicos estavam dentro da casa, estabilizando o pescoço de Lily e colocando-a cuidadosamente na maca. Daniel e eu fomos com ela na ambulância, enquanto os policiais começaram a interrogar os convidados. Soube mais tarde que 3 famílias diferentes ligaram para o conselho tutelar antes mesmo de chegarmos ao hospital. Lily tinha uma concussão, 3 costelas trincadas, hematomas profundos no pescoço, tão graves que quase resultaram em algo pior, e cortes no rosto que precisaram de pontos. Os médicos documentaram tudo em detalhes. Eles sabiam como construir um caso. Enquanto Lily era tratada, Daniel fez ligações. Primeiro, para um advogado. Depois, para um chaveiro, queria trocar as fechaduras de casa imediatamente. Quando chegamos de volta, tarde da noite, nossa casa já estava segura, e a ordem de restrição estava em andamento. Meu celular explodia de mensagens. Minha mãe me chamou de ingrata e histérica. Vanessa escreveu que eu sempre fui invejosa e estava usando um acidente para criar drama. Meu pai mandou apenas uma mensagem. Você sempre foi uma decepção. Agora está morta para mim. Foi a última mensagem que recebi antes de bloquear todos eles. O desfecho legal veio rápido e implacável. Diversas testemunhas prestaram depoimento sobre o que viram, Vanessa agarrando Lily pelo pescoço e a jogando longe, meu pai espancando uma criança indefesa caída no chão, minha mãe me impedindo fisicamente de socorrer minha filha. O Ministério Público apresentou as acusações formais, agressão contra menor para meu pai, exposição de criança ao perigo para Vanessa e cumplicidade em abuso infantil para minha mãe. Nosso advogado também entrou com ações civis, exigindo indenização pelos custos médicos e pelos traumas psicológicos de Lily.
O juiz concedeu a ordem de restrição, nenhum membro da minha família podia chegar a menos de 150 metros da nossa casa, da escola de Lily ou de qualquer um de nós. Minha família reagiu com a arrogância de sempre, contrataram advogados caros e tentaram me pintar como uma mãe instável em busca de atenção. Alegaram que Lily tinha caído acidentalmente, que tudo fora exagerado, que as testemunhas se confundiram. Mas havia provas demais. Muita gente viu tudo, e alguns até filmaram partes da festa. As gravações eram incriminadoras. 6 semanas depois do aniversário, Marcos entregou os papéis do divórcio a Vanessa. Disse que não podia ser casado com alguém capaz de agredir uma criança. Cínica, suspeitei que ele estivesse mais preocupado em proteger seu patrimônio do que em tomar uma posição moral, mas o resultado foi o mesmo. O casamento deles desabou, em público e com escândalo. As semanas que antecederam o julgamento criminal foram exaustivas. Minha família iniciou uma campanha coordenada para nos destruir, espalharam mentiras em seu círculo social dizendo que eu era mentalmente desequilibrada, que Daniel era controlador e violento, que estávamos inventando tudo por dinheiro e atenção. Vanessa se apresentou nas redes sociais como uma inocente acusada injustamente pela irmã invejosa, postando fotos de Emily triste, com legendas dramáticas sobre como o aniversário dela foi arruinado pelo drama familiar. Os amigos deles compraram a versão. Recebi mensagens de ódio de pessoas que eu conhecia desde criança. Parentes distantes me acusaram de destruir a família por causa de um acidente. Alguém pichou mentirosa na porta da nossa garagem. O caminhão de trabalho de Daniel foi riscado no estacionamento. A escola de Lily recebeu ligações anônimas dizendo que éramos pais irresponsáveis e que tínhamos ensinado nossa filha a mentir. O assédio ficou tão intenso que nosso advogado entrou com novos pedidos de proteção e notificou a polícia sobre o vandalismo. Daniel instalou câmeras de segurança ao redor da casa, e uma delas registrou o carro da esposa do meu tio passando várias vezes devagar pela rua numa mesma noite. Cada incidente foi documentado e anexado ao processo, provando um padrão claro de intimidação. Mas algo mudou cerca de 6 semanas depois das denúncias. Parte dos depoimentos das testemunhas foi liberada à imprensa como registro público. Logo o noticiário local pegou o caso. Família influente da cidade enfrenta acusações de abuso infantil após agressão em festa de aniversário. De repente, a narrativa cuidadosamente construída pela minha família começou a desmoronar. Pessoas que os defendiam nas redes sociais apagaram seus comentários quando repórteres confirmaram com testemunhas os detalhes horríveis. Uma das mães da festa, Jennifer Hartley, decidiu falar publicamente. Deu uma entrevista ao jornal local descrevendo exatamente o que viu, contou que teve pesadelos por semanas, que sua própria filha ficou traumatizada ao assistir um adulto agredir uma criança pequena. Nunca vi nada parecido na vida, disse Jennifer. A violência foi chocante, mas o que mais me perturbou foi ver a avó segurando a mãe e a irmã incentivando. Eles estavam gostando de machucar aquela garotinha. Depois que Jennifer falou, outras pessoas vieram à tona. O mágico contratado deu seu depoimento. 3 outros pais concederam entrevistas. Vídeos de celular, antes guardados por medo, começaram a chegar anonimamente ao escritório do nosso advogado. Em um deles, via-se claramente Vanessa agarrando Lily pelo pescoço. Em outro, meu pai desferindo socos repetidos enquanto ela jazia no chão. As provas se tornaram incontestáveis. O advogado da minha família tentou barrar os vídeos, alegando violação de privacidade por terem sido filmados dentro de uma casa. O juiz negou, declarou que registrar um crime não configurava invasão de privacidade. As gravações seriam exibidas ao júri. Sabendo disso, o time de defesa deles passou a pressionar por um acordo judicial. Mas o promotor se recusou a rebaixar as acusações, diante da gravidade e da idade da vítima, seria crime grave, sem negociações. Durante esse período, o Conselho Tutelar conduziu uma investigação completa sobre nossa casa e a criação de Lily. Entrevistaram minha filha diversas vezes com especialistas forenses, conversaram com o Dr. Shen, analisaram seus prontuários médicos, falaram com as professoras da escola e examinaram o ambiente familiar. A assistente social designada, uma mulher gentil chamada Senhora Rodrigues, nos disse em particular: esse é um dos casos mais claros de agressão infantil que já vi. Normalmente há dúvidas, versões diferentes, mas aqui vocês têm múltiplas testemunhas, provas em vídeo e uma criança cujo relato permaneceu consistente o tempo todo. Sua filha foi, sem dúvida, a vítima nessa história,
e você fez tudo certo ao protegê-la depois. A investigação do Conselho Tutelar nos absolveu completamente, na verdade, fortaleceu nosso caso. O relatório oficial documentou os sintomas contínuos de trauma de Lily e recomendou que o contato com a família estendida prejudicaria sua recuperação. O tribunal usou esse relatório para tornar permanentes as ordens de restrição, em vez de temporárias. Enquanto isso, a vida perfeita de Vanessa continuava desmoronando. Marcos entrou com pedido de custódia total de Emily, citando a violência e o mau julgamento de Vanessa como prova de que ela era uma mãe incapaz. Emily começou a ter problemas de comportamento na escola, crises, brigas, agressividade com crianças menores. Sua terapeuta testemunhou no tribunal de família que Emily estava imitando a violência que via na mãe e precisava se afastar da influência de Vanessa para poder se curar. Marcos ganhou a custódia principal, e Vanessa ficou com direito apenas a visitas supervisionadas. Ela teria que concluir cursos de controle de raiva e parentalidade antes que visitas sem supervisão fossem sequer consideradas. Ver Vanessa perder a filha parecia uma justiça cósmica. Ela tentou machucar a minha e acabou perdendo o acesso à dela. A queda do meu pai foi ainda mais dramática. Ele era uma figura respeitada no meio empresarial local, fazia parte do conselho de um banco regional e era membro de um clube de campo exclusivo. Quando as acusações se tornaram públicas, o banco discretamente pediu sua renúncia e o clube cancelou sua associação. Parceiros de negócios se afastaram. Sua reputação, construída ao longo de décadas, evaporou em semanas. Tentou reagir, ameaçando processar o banco por demissão injusta e o clube por quebra de contrato. Mas seu advogado alertou de que chamar mais atenção para as acusações criminais só pioraria as coisas, qualquer processo exigiria que ele testemunhasse sob juramento, e o vídeo seria incluído nos registros públicos. Por fim, ele desistiu de tudo e se retirou da vida pública. O papel da minha mãe me perturbou de uma forma diferente. Meu pai sempre foi explosivo, sujeito a acessos de raiva. Vanessa sempre teve uma crueldade velada, embora nunca tivesse sido tão violenta antes. Mas minha mãe era equilibrada, a pacificadora, aquela que mantinha a família unida. Ver ela me segurar enquanto assistia minha filha apanhar quebrou algo dentro de mim, algo sobre como eu entendia toda a minha infância. Comecei a fazer terapia, revisitando dinâmicas familiares que eu havia normalizado. A doutora Patterson me ajudou a enxergar padrões que eu nunca percebera, como minha mãe sempre acobertou o temperamento do meu pai, como ela colocava Vanessa e eu uma contra a outra, como me ensinou a aceitar maus tratos ao demonstrar isso na prática. Ela te treinou para ser submissa, disse a doutora em uma sessão. Quando você tentou proteger Lily, ela te conteve instintivamente, é o que sempre fez, conter qualquer resistência à autoridade do seu pai. Entender isso não diminuiu a dor, pelo contrário, aumentou. Naquele momento, minha mãe fez uma escolha consciente. Ela poderia ter me ajudado a proteger Lily. Em vez disso, escolheu facilitar a violência contra a própria neta para preservar a hierarquia familiar. Essa traição doeu mais do que a crueldade de Vanessa ou a fúria do meu pai, porque eu realmente acreditava que, à sua maneira limitada, minha mãe me amava. Durante o período pré-julgamento, ela me mandou várias cartas. Abri apenas a primeira. Estava cheia de justificativas, que eu sempre fora sensível demais, que Lily precisava de disciplina, que eu estava destruindo a família ao levar o caso adiante. Dizia que, na geração dela, as crianças apanhavam e cresciam bem. Nenhuma menção ao que realmente aconteceu. Nenhum reconhecimento de que jogar e espancar uma criança até deixá-la inconsciente não é disciplina. Joguei a carta fora e devolvi todas as outras sem abrir. A reação de Daniel surpreendeu quem não o conhecia bem. No trabalho, ele sempre fora o tipo tranquilo, brincalhão, nunca confrontador. Depois da festa, mudou. Continuava gentil com quem merecia, mas havia uma dureza nova nele. Colegas contaram que ele socou um homem que fez um comentário grosseiro sobre o que havia acontecido, insinuando que Lily mereceu se algo assim ocorreu por ser desastrada. Daniel quebrou o nariz do sujeito e foi suspenso por uma semana, embora o chefe tenha confidenciado que o outro homem foi demitido por assédio. Não consigo ver ninguém minimizar o que fizeram com ela, Daniel me disse naquela noite, com os nós dos dedos inchados. Eu ainda a vejo caída naquele chão, Madison. Toda vez que fecho os olhos. Seu pai teria matado ela se eu não tivesse entrado naquele momento. Mais alguns segundos, e talvez fosse tarde demais.
Naquela noite, nós nos abraçamos, chorando juntos pela inocência que Lily havia perdido e pela violência que não poderíamos apagar. Daniel admitiu que também tinha pesadelos, um deles, em que chegava tarde demais e Lily não sobrevivia. A culpa por estar no trabalho em vez de conosco consumia, mesmo com minhas tentativas de convencê-lo de que nada daquilo era culpa dele. Ele tinha sido o herói. Ele salvou nossa filha. Mas o trauma não obedece à lógica. Continuamos na terapia, enfrentando nossas próprias reações ao que aconteceu. A doutora Patterson me ajudou a processar o luto de perder toda a minha família de origem. Foi como se tivessem morrido. As pessoas que eu achava que conhecia nunca existiram de verdade. Eu chorei pela fantasia de uma família amorosa à qual me apeguei, apesar de todas as provas contrárias. A recuperação de Lily aconteceu aos trancos e barrancos. Ela tinha semanas boas, em que parecia quase como antes. Depois, algo a fazia regredir. Barulhos altos a faziam se encolher. Ficou ansiosa perto de homens mais velhos, especialmente aqueles que lembravam meu pai. Quando voltou a fazer xixi na cama, a doutora Shane nos tranquilizou, dizendo que era uma regressão comum em casos de trauma, que melhoraria com tempo e segurança. Os momentos mais difíceis eram quando Lily fazia perguntas que não sabíamos responder. "Por que o vovô me odeia?", perguntou uma noite, enquanto eu a colocava na cama. "Eu fiz alguma coisa errada antes da festa?" Meu coração se partiu. "Não, meu amor. Você não fez nada errado. Nem na festa, nem nunca. O vovô tem algo quebrado dentro dele, algo que faz ele machucar as pessoas. Não tem nada a ver com você." Ela franziu o senho, confusa. "Mas ele é seu pai. Papais devem amar os filhos. Você sempre me diz isso." "É verdade, meu bem. Papais de verdade amam seus filhos. O seu papai te ama muito. Mas nem todo mundo sabe ser um bom pai. Algumas pessoas simplesmente não conseguem. E isso é culpa delas, não sua." Ela ficou pensativa. "É por isso que eu não vejo mais a vovó e a tia Vanessa? Porque elas também estão quebradas?" "Mais ou menos isso. Elas fizeram escolhas que significam que não podem mais fazer parte da nossa vida. Mas temos muitas pessoas que te amam do jeito certo: o papai, eu, o tio Kevin, a tia Raquel, a doutora Shane, seus professores e todos os seus amigos. Você está cercada de amor, meu amor. As pessoas quebradas não fazem mais parte da nossa família." Isso pareceu bastar por enquanto. Ela se aconchegou nos cobertores, abraçando o elefante de pelúcia que Daniel comprou para ela no hospital. "Ainda bem que o papai chegou na hora", murmurou sonolenta. "Eu também acho, meu amor. Eu também." O julgamento criminal aconteceu 9 meses depois. Eu me sentei naquela sala de audiência e ouvi testemunha após testemunha descrever o que minha família havia feito com minha menininha. Alguns pais choravam enquanto depunham. O promotor exibiu fotos ampliadas dos ferimentos de Lily, as marcas escuras em volta do pescoço, como dedos, seu rosto machucado, os raios-x mostrando as costelas trincadas. O júri deliberou por menos de 3 horas. Meu pai foi condenado por agressão grave e sentenciado a 18 meses de prisão. Vanessa recebeu 6 meses de cadeia por colocar uma criança em perigo, seguidos de 2 anos de liberdade condicional supervisionada. Minha mãe evitou a prisão ao aceitar um acordo por uma acusação menor, mas recebeu liberdade condicional, aconselhamento obrigatório e serviço comunitário. Os processos civis resultaram em indenizações significativas, o suficiente para cobrir anos de terapia para Lily e garantir sua faculdade no futuro. Durante tudo isso, Lily se recuperava aos poucos. As feridas físicas desapareceram, restando apenas uma pequena cicatriz perto da sobrancelha. As emocionais levaram mais tempo. Ela teve pesadelos por meses, se encolhia quando alguém falava alto. Daniel e eu a colocamos imediatamente em terapia com uma psicóloga infantil maravilhosa, a doutora Sarah Shane, especialista em recuperação de traumas. Sessão após sessão, nossa filha começou a se sentir segura novamente. O julgamento civil aconteceu 3 meses após as condenações criminais. Nossa advogada, uma mulher brilhante chamada Caroline Summers, especialista em direito de família e indenizações, construiu um caso impecável. Ela havia aceitado o caso parcialmente de forma pro bono,
depois de ler sobre a história nas notícias, contou que também havia sobrevivido a abusos na infância e queria garantir que Lily tivesse todos os recursos necessários para se recuperar. Caroline foi implacável nos depoimentos. Questionou minha família com precisão cirúrgica, levando-os a se contradizer e a revelar suas verdadeiras atitudes. O depoimento do meu pai foi especialmente devastador. Quando perguntado se sentia remorso, ele passou 20 minutos discursando sobre como as crianças de hoje eram mimadas, que disciplina era necessária e que tudo havia sido exagerado por millennials sensíveis. O advogado dele tentou interromper várias vezes, mas Robert não conseguia se controlar, sua arrogância o tornava a testemunha perfeita contra si mesmo. O depoimento de Vanessa foi igualmente revelador. Ela insistiu que apenas guiou Lily para longe do bolo e que mal a tocou. Caroline então exibiu o vídeo mostrando claramente Vanessa segurando Lily pelo pescoço e arremessando-a através do cômodo. Vanessa empalideceu. "Não é assim que eu me lembro", murmurou. Caroline percorreu cada quadro do vídeo, perguntando calmamente o que, exatamente, guiar significava em cada momento de violência. O depoimento da minha mãe foi o mais perturbador não pelo que disse, mas pela total falta de emoção. Ela falou sobre me conter como se estivesse impedindo alguém de interromper uma reunião de trabalho. Quando perguntada por que não protegeu a neta, respondeu friamente: Robert estava lidando com a situação. Crianças precisam de consequências por comportamentos destrutivos. Madison sempre foi histérica e superprotetora. Senhora Whitmore, disse Caroline, com a voz gelada de repulsa, uma criança de 4 anos estava sendo espancada até perder a consciência. Sua filha gritava por ajuda. E a senhora achou que isso era uma consequência apropriada por derrubar um bolo acidentalmente? Lily destruiu o aniversário da prima, respondeu minha mãe. Alguém precisava ensiná-la a respeitar a propriedade e as ocasiões especiais dos outros. Caroline apresentou esse depoimento como prova no julgamento civil. O júri ouviu as palavras da minha mãe e viu sua completa falta de arrependimento ou de reconhecimento de que algo errado havia ocorrido. Combinado às provas em vídeo e aos registros médicos, nosso caso era inabalável. A defesa tentou argumentar que estávamos buscando uma indenização excessiva, que Lily era jovem demais e esqueceria o trauma, que estávamos explorando a situação por dinheiro. Caroline rebateu com o testemunho da doutora Shen sobre os impactos de longo prazo do trauma infantil, os anos de terapia que Lily precisaria, o possível apoio educacional caso o transtorno afetasse seus estudos e as cicatrizes psicológicas permanentes de ter sido violentamente atacada por pessoas que deveria poder confiar. O júri nos concedeu quase $800.000 em indenização. Cada experiência positiva ajudava a reescrever o trauma gravado na memória de Lily. Foi nessa época que Marcus entrou em contato pedindo uma reunião. Ele queria conversar sobre Emily e avaliar se um contato supervisionado entre as primas poderia ser benéfico para ambas. Eu fiquei cética no início, mas Marcus apresentou um argumento convincente. Emily estava lutando com sentimentos de culpa e confusão sobre o que havia acontecido. A terapeuta dela acreditava que ver Lily saudável poderia ajudá-la a processar o trauma que testemunhara. Da mesma forma, a doutora Shen achava que Lily, ao reencontrar Emily em um ambiente seguro, poderia dissociar a violência da festa de aniversário da relação com a prima. Concordamos em realizar um primeiro encontro no consultório da doutora Shen, com as 2 meninas e suas terapeutas presentes. Emily estava visivelmente nervosa. Tinha crescido, estava mais magra e carregava nos olhos uma tristeza que nenhuma criança deveria conhecer. Oi, tia Madison. Oi, tio Daniel, disse timidamente. Quando olhou para Lily, lágrimas encheram seus olhos. Oi, Lily. Sinto muito pelo que minha mãe fez. Desculpa por eu não ter te ajudado. A doutora Shen conduziu a conversa com delicadeza, ajudando as duas a expressarem seus sentimentos. Emily contou que tinha pesadelos com a festa, se sentindo impotente e assustada ao ver os adultos machucando a prima. Lily, com sua inocência infantil, não a culpou em momento algum. Você também ficou com medo, disse a prima, simplesmente. Os adultos estavam sendo muito malvados. Nos meses seguintes, as terapeutas promoveram várias sessões supervisionadas. Aos poucos, Emily e Lily reconstruíram uma amizade cautelosa. Nunca seriam tão próximas quanto poderiam ter sido sem o trauma, mas criaram uma relação baseada na honestidade, não nas dinâmicas familiares forçadas de antes. Marcus se mostrou digno de confiança, sempre respeitou nossos limites e priorizou o bem-estar de Lily acima da própria conveniência.
Em uma das visitas, ele nos confidenciou: eu era cego para quem Vanessa realmente era. Via o que queria ver, a mulher bem-sucedida, a mãe dedicada, a esposa perfeita. Mas havia sinais, o jeito como falava com atendentes, como reagia quando algo não saía do jeito dela, os comentários sobre quem ela achava inferior. Eu fingia que era estresse, um mau dia. Fiz desculpas porque admitir a verdade significava reconhecer que escolhi errado. Sua honestidade era revigorante. Marcos havia mudado, estava mais humilde, transformado pelo divórcio e pela consciência de suas falhas morais. Ter sido um espectador da violência contra uma criança o marcou profundamente e o impulsionou a ser um homem e pai melhor. Tornou-se um aliado inesperado, alguém que entendia nossa cautela porque compartilhava da mesma em relação à ex-esposa. Daniel foi meu alicerce em tudo isso. Tendo crescido em lares adotivos após ser abandonado pelos pais, ele compreendia o que era ser traído por quem deveria proteger. Nunca disse eu avisei. Mesmo tendo sempre desconfiado da forma como minha família nos tratava, apenas agiu, mostrando a Lily, com gestos consistentes, que ela estaria sempre segura com ele. 8 meses após a festa, nos mudamos de bairro. A antiga casa carregava lembranças dolorosas, e precisávamos recomeçar. A nova era menor, mas muito mais acolhedora. Pintamos o quarto de Lily em seu tom favorito de roxo e deixamos que ela escolhesse os móveis. Daniel construiu uma casinha na árvore no quintal. Pouco a pouco, o riso voltou a encher nosso lar. O vínculo com minha família terminou naquele dia da festa, mas algo muito mais forte nasceu em seu lugar. Daniel e eu nos tornamos uma equipe inabalável. Lily aprendeu que podia confiar plenamente em seus pais. Criamos nossas próprias tradições, celebramos feriados com os irmãos de criação de Daniel, sua família escolhida, e construímos o tipo de lar que nenhum de nós teve na infância, um lar de respeito, bondade e amor genuíno. Vanessa tentou entrar em contato uma vez, depois de cumprir sua pena. Mandou uma carta dizendo que havia mudado, que a terapia a ajudara a perceber seus erros, pedindo desculpas e querendo reconstruir a relação. Li a carta uma vez e joguei fora. Algumas coisas não podem ser consertadas. Algumas traições são profundas demais para o perdão. Ela havia chamado minha filha de inseto e incentivado nosso pai a machucá-la ainda mais. Nenhuma terapia ou passagem do tempo seria capaz de me fazer confiar nela perto da Lily novamente. Meus pais nunca pediram desculpas. Segundo conhecidos em comum, eles me culpavam pelos problemas legais e pela humilhação pública da família. Meu pai cumpriu a pena em um presídio de segurança mínima e saiu de lá amargo e abatido. Minha mãe continuou ao lado dele, como sempre, alimentando seus piores impulsos. Venderam a casa para pagar os advogados e se mudaram para uma cidade menor, onde ninguém conhecia seu passado. Quando soube disso, não senti nada. Eles já eram estranhos para mim. Os outros pais da festa da Emily me surpreenderam com seu apoio. Vários entraram em contato para saber da Lily e ofereceram-se para testemunhar, não só porque era o certo, mas porque ficaram genuinamente horrorizados com o que viram. Alguns se tornaram verdadeiros amigos, pessoas que haviam presenciado o pior da minha família, mas escolheram enxergar o melhor de nós. Seus filhos brincavam com a Lily em parques e aniversários, encontros normais, onde às vezes o bolo caía, e isso era apenas um pequeno acidente, facilmente limpo e esquecido. Lily completou 6 anos no mês passado. Fizemos uma festa em casa com 10 crianças, um pula-pula no quintal e um bolo simples de supermercado. No meio da comemoração, uma criança esbarrou na tigela de ponche, derramando líquido vermelho por todo o pátio. As crianças ofegaram. Os olhos da Lily se arregalaram. Por um instante, vi o medo atravessar seu rosto. Daniel e eu reagimos na hora. Sem problema, disse-ele alegremente, pegando papel toalha. É assim mesmo em festas, às vezes acontecem bagunças. Tá tudo bem. Abracei o menino que havia derramado o ponche, um garotinho nervoso chamado Tyler. Ei, tudo bem. Acidentes acontecem. Quer me ajudar a limpar? Ele suspirou de alívio. Juntos, limpamos o chão enquanto as outras crianças voltavam a brincar. Crise evitada. Lily relaxou os ombros e voltou a se divertir com os amigos. O momento passou, sem trauma. Mais tarde, depois que todos foram embora e estávamos arrumando a cozinha, Lily falou baixinho: o Tyler derramou o ponche e ninguém ficou bravo.
Isso mesmo, respondi, me abaixando para ficar na altura dela. Porque foi um acidente, e acidentes fazem parte da vida. Ninguém tem culpa. O vovô ficou bravo quando eu tive um acidente, disse ela, com a voz miúda. Meu coração apertou. Trabalhamos tanto com a doutora Shen para ajudar Lily a entender que nada daquilo foi culpa dela, que os adultos naquela sala estavam errados, que ela merecia amor e proteção. Mas o trauma sempre encontra um jeito de voltar, nos momentos mais inesperados. O vovô estava errado, disse firme. Muito, muito errado. Adultos nunca devem machucar crianças, principalmente por causa de um acidente. O que aconteceu com você nunca deveria ter acontecido. Mas nunca mais vai acontecer, porque o papai e eu sempre vamos te proteger. Sempre. Você acredita em mim? Lily me olhou com aqueles grandes olhos castanhos que pareciam ver tudo. Então assentiu e passou os bracinhos em volta do meu pescoço. Acredito, mamãe. Daniel se juntou a nós, envolvendo-nos com seus braços fortes. Ficamos ali, na cozinha bagunçada, cercados por balões murchos e pratos de papel, e senti uma gratidão imensa. Gratidão por Daniel ter entrado em nossas vidas e nunca ter ido embora. Sou grata por termos encontrado força para nos afastar de pessoas tóxicas, mesmo quando elas eram da nossa própria família. Grata porque Lily estava se curando. Grata porque conseguimos construir algo melhor a partir dos escombros daquele dia terrível. Muita gente me pergunta como consegui cortar laços com toda a minha família assim, de forma tão definitiva. Dizem coisas como, mas são seus pais ou todo mundo merece uma segunda chance, você vai se arrepender quando eles se forem. Essas pessoas não sabem o que é ver alguém que você ama machucar o seu filho e ainda sentir satisfação ao fazer isso. Nunca viram um sorriso cruel no rosto de Vanessa, nem ouviram minha mãe permitir, com frieza, que a violência continuasse. Nunca seguraram nos braços uma filha de 4 anos chorando em uma cama de hospital, sem entender por que o avô a machucou. Não me arrependo das minhas escolhas. O único arrependimento que carrego é não ter enxergado a verdadeira natureza da minha família antes, não ter protegido Lily deles a tempo. Mas não posso mudar o passado, só posso controlar o que vem a seguir. Minha família tirou tudo de mim, as ilusões de infância sobre o amor, a crença ingênua de que laços de sangue significavam algo sagrado, a sensação de segurança no mundo. Em troca, tirei deles o acesso à neta e à sobrinha. Tirei sua reputação na comunidade. Usei o sistema de justiça para responsabilizá-los por suas ações de uma forma que nunca haviam enfrentado. Alguns chamariam isso de vingança. Eu chamo de justiça e proteção. No dia em que meu pai foi sentenciado, não fui à audiência. Em vez disso, levei Lily ao zoológico. Passamos a tarde vendo elefantes e tomando sorvete caro, criando memórias felizes para substituir as ruins. Daniel nos encontrou depois do trabalho, e ficamos até o zoológico fechar, aproveitando o sol da primavera e o riso genuíno da nossa filha. Essa é minha vingança, eu acho, viver bem. Criar minha filha em um lar cheio de amor verdadeiro. Mostrar a ela que família não é sempre sobre laços de sangue, mas sobre quem permanece quando tudo desaba. Minha vingança é Lily crescer sabendo seu valor, nunca aceitar abusos, entendendo que merece gentileza e respeito. Minha vingança é a vida que construímos sem eles, tijolo por tijolo, dia após dia. É melhor do que qualquer coisa que eu tive crescendo. É tudo o que eu jamais imaginei ser possível. E se minha família está por aí amarga, ressentida, culpando todos menos a si mesmos, sinceramente, não me importo. Eles fizeram suas escolhas. Eu fiz as minhas. Há 3 semanas, recebi um convite de casamento pelo correio. Marcos iria se casar novamente e, para minha surpresa, nos convidou. A noiva parecia ser uma mulher gentil e paciente com Emily. Marcos havia mudado de verdade depois do divórcio. Fez terapia, reconstruiu o vínculo com a filha, reconheceu a covardia que teve durante o incidente. Daniel e eu discutimos se deveríamos ir e, no fim, decidimos comparecer, principalmente porque Emily merecia ter família presente que realmente se importasse com ela. Na recepção, Emily se aproximou timidamente. Estava mais alta, com os cabelos mais longos. Oi, tia Madison. Oi, tio Daniel. Depois olhou para Lily, com uma expressão difícil de decifrar. Oi, Lily. Sinto muito pela minha festa de aniversário.
Sinto muito porque minha mãe te machucou e eu não fiz nada. Lily, com a incrível resiliência das crianças, apenas assentiu. Tudo bem. Você também ficou com medo. Os olhos de Emily se encheram de lágrimas. Às vezes tenho pesadelos sobre aquele dia, o bolo, as pessoas gritando. Ela parou, sem conseguir terminar. Ajoelhei-me ao lado dela. Emily, o que aconteceu não foi culpa sua. Você era uma criança em uma festa. Os adultos eram os responsáveis, não você. Minha terapeuta diz a mesma coisa, sussurrou Emily. Mas ainda me sinto mal. As três acabaram passando boa parte da recepção juntas, brincando no jardim do salão sob nossa supervisão. Emily foi carinhosa com Lily, quase protetora. Talvez coisas boas possam mesmo nascer das piores situações. Talvez Emily cresça lembrando disso e se torne uma mulher que enfrenta a crueldade em vez de se calar diante dela. Enquanto Daniel e eu observávamos nossa filha rir e brincar, pensei no caminho que nos trouxe até ali. Aquele dia terrível foi, ao mesmo tempo, o pior e o melhor da nossa vida. O pior, por causa da violência e do trauma. O melhor, porque nos libertou de pessoas que nunca nos amaram de verdade, que nos viam como inferiores, que eram capazes de crueldades inimagináveis. O melhor, porque provou que Daniel e eu éramos mais fortes juntos do que eu jamais imaginei. O melhor, porque construímos algo real a partir das cinzas. Meu telefone continua bloqueando meus pais e Vanessa. Eles agora são estranhos, pessoas que eu costumava conhecer, mas que fizeram escolhas que revelaram quem realmente eram. Não lhes desejo mal, mas também não lhes desejo bem. Apenas desejo que permaneçam ausentes das nossas vidas. Às vezes me perguntam se acho que eles mudaram, se a prisão ou as consequências ensinaram algo ao meu pai, se Vanessa sente algum remorso verdadeiro. Talvez tenham mudado. Talvez fiquem acordados à noite, arrependidos do que fizeram. Talvez tenham crescido e se tornado pessoas melhores. Não importa. Eles me mostraram exatamente quem eram naquele momento em que minha filha precisava de proteção e eu acreditei neles. Essa porta está permanentemente fechada. A fechadura trocada. A ponte, completamente queimada.